Você foi ensinado que a morte e ressurreição de Jesus são o centro da nossa fé. Mas você já parou para se perguntar por que exatamente 3 dias? Por que não um retorno imediato para poupar a dor dos discípulos? Ou por que não uma semana para aumentar o drama? A resposta não é um mero detalhe cronológico. É a chave que destrava um padrão divino escondido em toda a Bíblia, uma assinatura de Deus que prova a autenticidade do Messias e a finalidade da sua obra. A maioria dos crentes aceita o fato, mas ignora a razão teológica que muda tudo. O seu maior erro é ver a ressurreição como um evento isolado, quando ela é o cumprimento de uma profecia que ecoa desde o Gênesis. Este não é um vídeo sobre a história da Páscoa, é sobre a teologia do cumprimento profético, a verdade brutal de que Jesus precisava ficar 3 dias morto para que o plano de Deus fosse selado de forma incontestável. Fique até o final, pois vamos desvendar as 3 razões inegáveis para o 3º dia e a chave exegética que prova que a sua fé não é baseada em um mito, mas em um padrão divino. A necessidade do cumprimento profético. Jesus mesmo profetizou a necessidade dos 3 dias. Ele disse, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Esta não é uma comparação casual, é uma declaração de identidade. Jesus estava se apresentando como o antítipo de Jonas, o cumprimento da profecia. O termo grego semeion, sinal usado por Jesus, indica que a ressurreição seria o único sinal que a sua geração receberia. Se ele tivesse ressuscitado no 2º dia, a profecia teria falhado. A sua morte e ressurreição precisavam se encaixar perfeitamente no molde profético. A exegese do padrão da criação. Gênesis 1. O 3º dia é o dia da vida brotando da terra. Em Gênesis 1, 9 e 13, no 3º dia da criação, Deus ordena que a terra seca surja e produza vegetação. Da esterilidade do caos aquático surge a vida. Este é o primeiro padrão de ressurreição na Bíblia. A morte de Jesus e o seu sepultamento representam o retorno à terra, ao caos. A sua ressurreição no 3º dia é o eco cósmico da criação, onde a vida, por ordem divina, brota novamente da terra. O 3º dia não é apenas um tempo, é um princípio teológico de Deus. A prova da morte incontestável. Contexto judaico. Havia uma razão cultural e forense para os 3 dias. Na tradição judaica da época, havia a crença de que a alma, o nefesh, permanecia perto do corpo por até 3 dias, na esperança de retornar. Apenas no 4º dia a morte era considerada final e irreversível. Ao esperar até o 3º dia, Jesus eliminou qualquer dúvida de que ele estava realmente morto. Sua morte foi real e sua ressurreição um milagre inegável. Se ele tivesse ressuscitado antes, os céticos poderiam alegar que ele estava apenas em coma. O 3º dia é a prova de que a morte foi vencida no seu próprio território. A permanência de Jesus por 3 dias e 3 noites no coração da terra não foi um período de inatividade, foi um período de guerra espiritual e cumprimento da expiação. A descida ao Hades, 1 Pedro 3, 18 a 20. O credo apostólico afirma que Jesus desceu ao Hades, ou inferno. Este é o 2º e mais profundo significado dos 3 dias. Jesus não estava apenas esperando, ele estava proclamando sua vitória. A passagem de 1 Pedro sugere que ele foi pregar aos espíritos em prisão. A exegese mais aceita é que Jesus estava 1. Proclamando a vitória, anunciando aos demônios e aos espíritos caídos que sua obra na cruz estava consumada e que o poder da morte havia sido quebrado. 2. Libertando os justos, cumprindo a promessa de levar os justos do Antigo Testamento, que estavam no seio de Abraão, uma seção do Hades, para o paraíso. O 3º dia foi o tempo em que Jesus desarmou os principados e potestades. Colossenses 2:15. Ele não apenas ressuscitou, ele conquistou o território da morte. A sua permanência de 3 dias foi o tempo necessário para que sua autoridade fosse estabelecida sobre o mundo dos mortos. A compreensão deste fato muda tudo.
Jesus precisava enfrentar a morte em seu trono para demonstrar que ele tem a chave do Hades. O terceiro dia é a chave que destrava a libertação de todos os mortos. O terceiro dia é o selo divino que conecta sua obra à lei e aos profetas. O terceiro dia é a chave do cumprimento perfeito da festa das primícias. E, por último, o terceiro dia é a assinatura de Deus na sua vida. A libertação dos espíritos em prisão. Em Efésios 4, 8 e 10, Paulo descreve que Cristo, ao subir aos céus, levou cativo o cativeiro e encheu todas as coisas, desde as inferioridades da terra até as altas alturas. Este é um reflexo da ação de Cristo no Hades. Jesus não apenas desceu ao inferno, ele o despojou de sua autoridade e libertou os cativos. Por isso, o terceiro dia foi o tempo de conversão do cativeiro da morte para o cativeiro da graça. A libertação dos espíritos em prisão não é apenas um fato escondido na teologia, é uma prova de que a sua libertação já foi conquistada. O seu momento de intercessão está selado pela morte e ressurreição de Cristo. O cumprimento da festa das primícias. O terceiro dia cumpre perfeitamente a festa das primícias, Yom HaBikurim. Esta festa era celebrada no dia seguinte ao sábado após a Páscoa. O sacerdote pegava o primeiro feixe da colheita e o agitava perante o Senhor, consagrando toda a colheita. Jesus é a primícia dos que dormem, 1 Coríntios 15, 20. Ele ressuscitou no dia exato em que a festa das primícias era celebrada, declarando que ele é a primeira fruta de uma colheita muito maior, a ressurreição de todos os crentes. O terceiro dia é o selo divino que conecta sua obra à lei e aos profetas. O terceiro dia não é apenas uma marca no tempo, é a certeza de que a sua ressurreição já está garantida pela primícia que conquistou a eternidade. A teologia da nova aliança, o holocausto perfeito. A morte de Jesus foi o holocausto perfeito. Na teologia do Antigo Testamento, o sacrifício precisava ser completo. O terceiro dia marca a aceitação final do sacrifício pelo Pai. A ressurreição não é apenas um retorno à vida, é a declaração de Deus que o preço foi pago inteiramente. O terceiro dia é o recibo que prova que a dívida do pecado foi cancelada. Esta é a razão pela qual Jesus precisava ficar 3 dias morto, e a teologia do sacrifício completo mostra que sua vida está firmemente selada no cumprimento profético. A razão que muda tudo, a autoridade sobre o tempo. O terceiro dia prova que Jesus tem a autoridade sobre o tempo e sobre a morte. Ele não foi ressuscitado, ele ressuscitou. Ele tinha o poder de dar sua vida e o poder de tomá-la de volta. João 10, 18. O terceiro dia é a garantia de que o tempo da sua dor, do seu luto e da sua espera tem um limite divino. A permanência de 3 dias prova que a ressurreição não foi um acidente, mas um ato soberano e planejado. O padrão do terceiro dia se repete na vida do crente. Você passa pelo seu primeiro dia, a crise, a morte do sonho, pelo seu segundo dia, o silêncio, a espera, a incerteza, mas o terceiro dia é a promessa de Deus. 1. O terceiro dia da restauração. Assim como Isaac foi devolvido a Abraão no terceiro dia, Deus restaura o que parecia perdido. 2. O terceiro dia da visão. Assim como os discípulos de Emaús tiveram os olhos abertos no terceiro dia, simbolicamente, o seu discernimento será restaurado. 3. O terceiro dia da vitória. A sua luta tem um prazo. A sua dor não é eterna. A sua ressurreição pessoal está a caminho. Jesus precisava ficar 3 dias morto para que você soubesse que a sua vitória é completa, profética e incontestável. O terceiro dia é a assinatura de Deus na sua obra. O seu novo tempo começa quando você para de viver no segundo dia, o dia da espera e da incerteza, e começa a declarar a certeza do terceiro dia, o dia da ressurreição. Deixe nos comentários qual segundo dia, espera ou dor, você está vivendo agora e qual terceiro dia, vitória, você está declarando. Sua honestidade pode ser a chave para a fé de outro crente. Se este vídeo te deu a certeza da vitória, deixe o seu amém e compartilhe com alguém que está no vale da sombra da morte.
Inscreva-se no canal Épicos Sagrados para continuar desvendando as verdades profundas da palavra. Que a certeza do terceiro dia te fortaleça.